Completar 50 anos é perceber se aproximar o tempo em que enxergamos um horizonte maior. O tempo da confirmação de resultados obtidos do esforço, aprendizado e dedicação que mobilizou nossos fundadores em torno de um sonho. Nascido através de muita união para superar barreiras, ultrapassar fronteiras e crescer continuamente entre as grandes raças do Brasil e do mundo. Chegou o momento de visitar o passado e nossas memórias, o momento de fazer nossas homenagens, de olhar o futuro, sonhar ainda mais e enfrentar novos desafios. A história da Aberdeen Angus começou a ser escrita na Escócia em 1862, quando o primeiro bovino da raça foi registrado. De lá, a genética se espalhou pelo mundo. Em seguida, países como Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos já contavam com exemplares da raça, que logo chegaria também ao Brasil. Aqui, o começo oficial da trajetória da Aberdeen Angus é marcado por um nome, Menelik, o primeiro reprodutor da raça registrado pela Associação Nacional de Criadores Herdbook Colares, ANC, em 1906. Criado por Félix Buxareu e Oribe, o animal foi importado do Uruguai por Leonardo Colares Sobrinho, de Bagé, no Rio Grande do Sul. A raça chamou a atenção de pecuaristas brasileiros, especialmente no sul do país, na fronteira com Argentina e Uruguai. Características como precocidade, fertilidade, rusticidade, facilidade de parto, habilidade materna e a qualidade da carne aumentaram o interesse dos brasileiros e fomentaram a paixão que se tornaria a criação de Angus. A história da Associação de Angus começa no princípio da década de 1960. A raça Angus era, naquela oportunidade, a terceira ou a quarta raça em dimensão no Rio Grande do Sul. Havia Hereford, Charolês e, juntamente com o Angus, o Devon. Mas já naquela oportunidade ela despontava como a grande raça do futuro. E, coincidentemente, nesse período, entra em cena também a assunção de jovens técnicos que assumem estabelecimentos tradicionais nesta região da fronteira. E eu citaria o grupo inicial que lançou o embrião da associação, que foram 4. Flávio Bastos Telecheia, Antônio Martins Bastos Filho, Luiz Fodor Silva Pinto e Carlos Marciai. Como eu disse, esse grupo, recém entrando na atividade pastoril, dedicando-se aos plantéis da raça Angus, herdada de seus pais, ou assumindo o lugar de seus pais, tiveram essa visão e partiram para discutir a ideia de formar uma associação. Numa memorável reunião, realizada aqui em Uruguaiana, nas dependências do Hotel Glória, foi fundada a Associação Brasileira de Angus, e onde assinaram a primeira ata aproximadamente uns 80 criadores de todo o Rio Grande do Sul. Formado em veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especializado em zootecnia na Argentina, Flávio assumiu a Cabanha Paineiras em 1953. A determinação em fomentar a genética é uma das características mais marcantes da biografia e das gestões de Flávio na Associação Brasileira de Angus. Eu acho que a história do meu pai como criador de Angus e também é muito ligada à história da Cabanha Paineiras.
porque quando meu avô comprou essa estância, em 1942, ela já tinha um plantel Aberdeen Angus e procurou fazer um plantel e mostrar para o Brasil e para o Estado o que era o gado Angus e o que era o gado Angus num nível muito bom, porque os animais que ele trouxe eram animais que se destacavam em qualquer exposição que tivesse com qualidade e dentro daquilo que ele buscava para o nosso clima, para o nosso campo. Ele via longe, ele olhava, eu saía com ele no campo, ele dizia aquela vaca lá, mal eu enxergava a vaca, elas tinham um colar, um número todas. Mal eu enxergava a vaca, ele disse, tu vai chegar lá e é a 17. Aí a gente andava, chegava lá, ela estava lá, chegava lá, era 17. Ele sabia, ele conhecia todos. Ele tinha um feeling muito grande para animais, para tudo, eu acho. Antônio Martins Bastos Filho corresponde à história viva da Associação Brasileira de Angus. Um dos principais articuladores, fundador e participante ativo de todas as gestões, o criador natural de Uruguaiana confunde sua própria trajetória com a da entidade. Primeiro, ela foi a primeira associação organizada de raça no Rio Grande do Sul. Segundo, a associação também foi a primeira que criou um local próprio nas exposições que começaram no Menino Deus, em Porto Alegre, e depois continuaram a ter um local próprio de sua sede no estabelecimento onde se realizava a exposição. A primeira sede, por uma questão de economia, por uma questão de logística das pessoas envolvidas, logicamente ficou em Uruguaiana, porque o grupo majoritário era uruguaiano. Bom, a primeira sede foi aqui mesmo, neste local aqui, na sala ao lado, que eu trabalhava já com o doutor Antônio Martins Bastos Filho, como eu assumi a Secretaria Executiva da Angus, ele me permitiu e ao mesmo tempo cedeu o local e o endereço para que se pudesse sediar a Associação de Angus. Alguns anos após, com a retomada pelos donos dessas salas, a sede da Angus foi para a rua Domingos Almeida, na Galeria Itapema 1. E ali ficou até março de 97, quando se mudou para o Parque de Esteio. Mas essa fase inicial, a gente resgatou para a raça um material genético muito, muito grande que estava disperso e que serviu futuramente para fazer uma difusão através da reprodução. Esses animais eram registrados, eram selecionados por técnicos. Os técnicos faziam uma inspeção nos plantéis dos criadores. Se fossem solicitados, eles faziam a seleção própria e faziam a orientação zootécnica desses plantéis. A partir daí, numericamente, a raça cresceu consistentemente, tornando-se hoje, quer dizer, daquela época até hoje, graças a essa iniciativa da seleção por cruza, a raça que mais registra no Rio Grande do Sul de bovinos de origem europeia. E a raça também hoje que mais vende sêmen. Uma vida dedicada à genética Angus fez de Lauro Dornelles de Macedo um exímio produtor de plantéis. Ao tomar posse em agosto de 1972, ocorre a primeira reunião realizada no estande da associação em Esteio, ano em que a exposição adquiriu caráter internacional. Uma das primeiras preocupações do ex-presidente foi a reforma e ampliação do local. Então, nessa ocasião, eles tiveram que fazer adaptações, fizeram o estande da raça Angus na Expo Inter, que pelo que me conste, pelo que a mãe me conta, foi o primeiro estande de associação de raça que teve, e tocou ao tio Lauro, então, a ampliação desse estande. Inclusive foi ele que fez a doação dos primeiros móveis, que eram os móveis de madeira e de couro muito bonitos. E na gestão dele aconteceram então as primeiras exposições de rústico então em Uruguaiana, né? E graças a essa semente, hoje nós temos os rústicos espalhados aí por todo o Rio Grande do Sul, cumprindo com a sua função.
Durante a gestão dele, então, a associação teve a oportunidade de receber a visita do então presidente Ernesto Geisel e também do governador Euclides Triquez. Hermes Silva Pinto foi eleito presidente da Associação Brasileira de Angus em agosto de 1978. Focando no crescimento da entidade em 1979, Hermes coloca em votação a criação de núcleos regionais. Apesar dos debates, a proposta foi aprovada por unanimidade. Surgiu, então, o Núcleo Regional do Centro-Sul de Criadores de Aberdeen Angus. A primeira diretora do núcleo foi Carla Sandra Steiger Schneider, da cabanha Santa Bárbara, em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Lá em Porto Alegre teve a época áurea, as festas eram maravilhosas. E naquele tempo não, abriam-se as mansões. O seu Juca Chaves Barcelos, que depois também passou a criar. Muita gente, os Macedo abriam as casas, a dona Lourdes Noronha, a Carla, que quando surgiu foi um sucesso, que chegou da Alemanha comprando o touro mais caro. O Menino Deus era o point, porque as outras raças ainda não tinham. Nisso a gente é pioneiro, não tinha feito ainda. Então era o point, de tardezinha se reuniu ali para tomar uísque. Um agregador, dedicado, curioso e com um interesse único por genética, João Vieira de Macedo Neto, o Macedinho, como era conhecido por todos, também foi presidente da ANC por 2 gestões. A experiência foi fundamental na aproximação das entidades. Acho que para os que conheceram o pai, puderam constatar que o pai era uma pessoa extremamente conciliadora. E justamente neste período haviam 2 chapas concorrendo à presidência da Associação Brasileira de Angus. E o nome do pai, então, foi o nome de consenso para dar continuidade nas tarefas da associação. E durante esse período, então, ele trabalhou muito pelo Promebo, que é uma coisa que a mim pessoalmente, que sou apaixonada pelo melhoramento genético, me deixa muito orgulhosa e com certeza é um programa que todos os associados se beneficiam dele hoje em dia. E então ele foi o pioneiro e o grande incentivador do Promebo. A chegada de Carlos César Silva de Albuquerque à presidência da associação trouxe uma curiosidade. Carlos tinha como ofício a medicina. Sua vocação e habilidade política o conduziram a ocupar o cargo de ministro da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso. A paixão pela pecuária foi herdada quando menino, na propriedade da família em Barra do Ribeiro. Sua gestão manteve viva a integração com outras entidades, além de promover o desenvolvimento e o nível zootécnico da Aberdeen Angus no país. Ele se dedicava com tudo, com muito amor e com muita dedicação. Era como se fosse um artista, ele era um artista em todas as atividades que ele se dedicava. Era um dom natural dele, a capacidade dele se relacionar com as pessoas, unir as pessoas, liderar as pessoas, inspirar as pessoas, isso era uma coisa muito natural dele. Íamos juntos a Buenos Aires para a exposição de Palermo, que também era uma semana de muita festa lá. Parávamos no mesmo hotel e passávamos o dia inteiro intensamente estudando o Aberdeen, né? À noite nós nos reuníamos no jantar com Flávio Telechê, com Antoninho, com todos e inclusive algumas vezes o Flávio era o jurado e a gente queria, durante o dia víamos ele julgar e à noite a gente ia cobrar por que ele tinha dado tal prêmio para... E ele dava as aulas para a gente, então a gente era um aprendizado sempre lá. Aos 24 anos, Flávio Antônio, o Neco, já tinha vivência de criador experiente. Filho de Flávio e Lila Telechea, ele cresceu e aprendeu no campo.
Na Paineiras, ainda pequeno, acompanhava o pai nas lidas da cabanha e nas exposições. À frente da associação, trabalhou para fortalecer a imagem da raça no país, fez contatos para obter informações a respeito do cruzamento industrial, retomou a realização da exposição de rústicos em Uruguaiana e conseguiu mobilizar os criadores, aumentando o número de inscrições na Expo Inter. O meu pai, quando ele assumiu a associação, ele tinha exatamente a idade que eu estou agora, então aí com 24 anos. E realmente eu acredito que lá antigamente tudo começava mais cedo e talvez para ele tenha começado mais cedo ainda do que para os amigos, enfim, as pessoas da época dele mais ainda. O grande projeto dele como presidente da associação era a vontade que ele tinha de expandir a raça para todo o Brasil. Ele tinha uma preocupação não acho nem uma preocupação, mas quase que um sonho na época, porque o Angus estava muito restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não passava muito disso, de levar o Angus aonde hoje ele chegou em vários lugares. Houve inseminação, os touros estão indo cada vez mais para o norte. Eu acho que a tendência é que a gente consiga, né, dentro de alguns anos, aí estar com o Angus no país inteiro. E esse era o grande sonho dele, o projeto que ele tentou começar quando foi presidente da associação. Acho que ele foi um dos pioneiros a subir com a raça. Inclusive no ano que ele faleceu, ele estava com um leilão organizado lá em cima. E ele sempre dizia, tanto que é uma frase que a gente já tem da família e com os gudis, então que ele sempre dizia que ele queria pretear o Brasil. E eu acho que isso está acontecendo a passos largos. Ao ser convidado por Neco para ser seu sucessor, Reinaldo Salvador, na época com 30 anos, chegou a se assustar. Os calejados criadores já sabiam de seu potencial e a promessa de ajuda por parte de Carlos Albuquerque foi decisiva na resposta positiva. Chegou para mim e disse: "Guri, pega que a gente te ajuda". E era uma época engraçada, porque ser presidente da Angus era ser presidente de uma associação de raça importante. A gente era ungido presidente, ganhava um livro caixa com a conta corrente da Angus e administrava essa associação. Nós tínhamos naquela época alguma coisa ao redor de 50, 60 sócios. Éramos pequenos. Né? Salvador iniciou sua gestão com um foco claro: consolidar a Aberdeen Angus como raça nacional. Menos de um ano depois de tomar posse, realizou o primeiro Congresso Brasileiro de Aberdeen Angus, em junho de 1989, que contou com cerca de 300 participantes, entre criadores do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Junto com isso, pessoal, eu me propus a incentivar exposições no interior do Rio Grande do Sul e até em outros estados, como Paraná, como São Paulo. Ainda em 1989, tinha início a articulação de uma parceria para a certificação da carne com o frigorífico Rio Pel, de Pelotas. Nós tínhamos uma assessoria de imprensa, coisa que as associações de raça não tinham naquela época. Tínhamos uma assessoria de imprensa e tínhamos um jornal que era editado 4 vezes por ano e que eu até me atreveria a dizer que foi um embriãozinho do que é hoje o Angus News. E terminei a minha segunda gestão fazendo a primeira excursão de produtores de Angus à Argentina. Nós pegamos um ônibus leito, colocamos vários produtores do Rio Grande do Sul e fomos à Argentina visitar os principais centros criatórios de Angus naquele país. O intenso intercâmbio entre diferentes países com criação de Angus foi fundamental para o avanço da raça e desenvolvimento da seleção genética no Brasil. Os membros da diretoria da associação viajavam o mundo, trocando experiências com outros pecuaristas. Resultado disso, passaram-se bem pouco tempo e nós fomos convidados a julgar também na Argentina. Dado que o nosso trabalho aqui foi bem avaliado por eles, reconheceram o nosso trabalho e também nós passamos a ser, que nunca tinha acontecido, julgar Angus na Argentina, que era a meca do Angus na América do Sul.
julgando nas mais importantes feiras e exposições internacionais Antônio Bastos, Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Telechea,